Olá, eu sou a Susana Barros e hoje venho falar-lhe da importância de ter as pessoas certas nos lugares certos na sua organização, antes de iniciar o processo de transformação da sua empresa ou do seu departamento, e também partilhar alguns dos principais erros que vejo serem cometidos na minha experiência nesta questão. Começo por falar de um livro que reli recentemente, que já não tinha 100% de memória e que inspirou, no fundo, este vídeo, o livro De Bom a Excelente, do Jim Collins, ou Good to Great, em inglês, e onde o Jim Collins refere que antes de iniciar qualquer processo de transformação é muito importante embarcar as pessoas certas e desembarcar as pessoas erradas. Isto parece relativamente intuitivo, e porque naturalmente as pessoas certas serão certamente, e passa a redundância, muito mais capazes de fazer escolhas e de tomar boas decisões para garantir o futuro da sua empresa ou do seu departamento. E quais são estes erros? Eu divido-os essencialmente em 3. O erro de ter e manter as pessoas erradas na sua organização, o erro de ter as pessoas certas nos lugares errados e o erro de não ter uma forma de fazer entrar um número suficiente de pessoas certas na sua organização. Então, comecemos pelo primeiro. Ter as pessoas erradas na sua organização, principalmente quando estão em posições de liderança. Eu vejo este erro acontecer com bastante frequência e normalmente prende-se com ser uma pessoa com boas competências técnicas, com muita experiência. Muitas vezes são pessoas que já têm bastantes anos de casa, mas que não têm os comportamentos corretos ou não são o melhor exemplo para os restantes colaboradores ou não têm boas capacidades de liderança das suas equipas. Estas pessoas podem não ter capacidade para inspirar os outros, ou então, pior ainda, inspirarem o medo de falar ou de falhar nos seus colaboradores. Podem ter questões relacionadas com os seus comportamentos, serem pessoas que não sabem comunicar, ou que são um pouco colaborativas, ou que são agressivas, e portanto a minha recomendação neste caso é: estas pessoas têm que sair da organização. Elas não são as pessoas certas para a sua empresa, independentemente das competências técnicas que tenham. Eu ouço muitas vezes a desculpa mas onde é que eu agora vou encontrar uma pessoa com esta experiência e com estas competências? É um risco enorme deixar sair esta pessoa da organização, mas a verdade é que as competências formam-se e treinam-se nas pessoas e o caráter e a personalidade não. Portanto, recomendação: se tem pessoas tóxicas ou que são maus exemplos da cultura que quer implementar na sua empresa, deve fazê-las sair da sua organização. O segundo erro é ter as pessoas certas nos lugares errados. E isto é muitíssimo frequente. Acontece, por exemplo, quando tem uma pessoa muito boa num departamento e lhe falta uma pessoa num departamento que para si é mais relevante e pensa: se esta pessoa é tão boa aqui, vou promovê-la para este novo departamento que é mais importante ou é onde eu estou com mais problemas. Isso é um erro tremendo, porque uma pessoa boa a fazer uma determinada coisa não é necessariamente boa a fazer outra. Também acontece com muita frequência a acumulação, ou seja, eu tenho uma pessoa muito boa e agora quero, por exemplo, tenho um ótimo diretor comercial e preciso de desenvolver o meu marketing e, portanto, ele fica a acumular o marketing com a área comercial. Normalmente, o que é que acontece? Se forem funções para as quais as pessoas não têm apetência, não têm competências ou não têm interesse, e se forem boas pessoas e bons líderes, o que vão tentar fazer é
aprender ao máximo, é esforçarem-se ao máximo, é compensarem a lacuna do interesse ou da competência com mais formação e com mais energia dedicada e, portanto, o que é que vai estar a fazer? Vai estar a retirar esta pessoa da função que ela desempenha muitíssimo bem e onde ela pode realmente aportar valor e vai estar a fazê-la despender energia numa função onde ela nunca será boa, será quando muito medíocre e que a deixará certamente frustrada por não alcançar os objetivos que gostaria de alcançar. Portanto, a minha recomendação é conheça muito bem as pessoas que tem e garanta que elas estão nas funções onde realmente aportam mais valor. E por fim, vamos falar do último ponto e para mim, provavelmente o mais relevante, que é a capacidade de fazer entrar na organização as pessoas certas. Eu vejo muitos empresários, principalmente empresários de pequenas e médias empresas, que são os bombeiros de serviço da casa e que estão sempre muitíssimo ocupados, deve ser provavelmente o seu caso, se me está a ouvir, e que têm uma dificuldade enorme em dedicar tempo ao recrutamento. Não têm muita paciência, consideram muitas vezes que esta deveria ser uma função dos recursos humanos e acabam muitas vezes por ficar com a primeira pessoa que cumpre os requisitos mínimos que lhes aparece. Este é um erro enorme. Porquê? Porque todo o investimento, cada minuto que investe em garantir que as melhores pessoas possíveis, as pessoas certas para a sua organização entram na sua empresa ou no seu departamento, é compensado com muito tempo para a frente de bons resultados e de bom fit com a organização e de motivação que certamente a pessoa trará. Portanto, a minha recomendação neste caso é dedique o tempo que for preciso, entreviste as pessoas que forem precisas para garantir que realmente tem um termo de comparação e que consegue selecionar as melhores pessoas para a sua empresa ou para o seu departamento. Os recursos humanos são ótimos como um primeiro filtro, mas a decisão final tem que ser sempre do líder a que essa pessoa vai reportar. Outro erro muito comum nesta última, na parte da captação, é foco excessivo. Isto eu vejo muito no caso dos líderes B2B, o foco excessivo nas competências técnicas e o pouco foco na parte de caráter e de personalidade do candidato ou da candidata. É muito importante que garanta que as pessoas que estão a entrar têm um fit cultural com a sua empresa, que são pessoas com os valores alinhados com os valores da sua empresa e com os seus próprios valores, para que elas possam funcionar bem e que se sintam bem dentro da sua organização e que, naturalmente, a sua organização as acolha da forma correta. Porque as competências, como eu já disse antes, as competências treinam-se, desenvolvem-se, mas o caráter e a personalidade das pessoas já são bastante mais difíceis de mexer. E, portanto, recapitulando, os 3 erros principais são ter as pessoas erradas e manter as pessoas erradas. Neste caso, deve, quanto antes, retirá-las da sua organização. O segundo é ter as pessoas certas nos lugares errados. Garanta que tem as pessoas certas nos lugares certos. Não sobrecarregue pessoas boas com funções para as quais não têm competência ou interesse em desempenhar e garanta que elas estão felizes e nos lugares onde realmente aportam valor e, por fim, garanta que tem um processo para fazer entrar novas pessoas, as pessoas certas na sua organização, porque esta é a única forma de garantir o crescimento. Não há crescimento sustentado no futuro sem ter as pessoas certas a bordo. E o seu crescimento será sempre limitado pelo número de pessoas certas que consiga recrutar e atrair para a sua organização. Daí que seja tão importante o seu empenho pessoal neste tema. Espero
que esta dica tenha sido útil. Se gostou, partilha e siga-me nas redes sociais ou subscreva a minha newsletter. Eu partilho todas as semanas conteúdo que creio ser do seu interesse e vemo-nos em breve.